numa altura em que as atenções das pessoas já estão completamente viradas para o IRS, vamos conversar com o José Val, que é nosso colega aqui no Doutor Finanças. Ele é diretor e é especialista também em fiscalidade. Olá, José, bom dia. Olá, Diana. Bom Vamos dia. aqui falar um bocadinho sobre coisas mais práticas, porque as pessoas têm alguma dificuldade às vezes em perceber como é que conseguem declarar os investimentos. Aliás, às vezes quando se fala em IRS e a declaração as pessoas já entram em pânico, não é? Acham que é um bicho de sete cabeças. E se calhar começava por te perguntar quando é que as pessoas têm que declarar investimentos? Ora bem, os investimentos devem ser declarados quando há alienações, quando há vendas, neste caso. Quando há compras, portanto, não há lugar a qualquer tipo de inscrição na declaração de IRS. Apenas quando há vendas e, nesse caso, tem que se apurar se houveram mais ou menos valias, portanto, se houveram ganhos ou perdas. Independentemente de terem havido ganhos ou perdas, os valores devem ser declarados. Tem que lá estar, ok. Tem que constar da declaração. E depois, quando há ganhos, neste caso mais-valias, incide imposto sobre essa mais-valia. Pronto, normalmente, quando falamos de mais-valias, há dois tipos de mais-valias. Mais-valias mobiliárias, ou seja, ações, obrigações, fundos, criptos agora, ou mais-valias imobiliárias. Certo. Estas últimas constam, constam do anexo G. Estas últimas, as imobiliárias do quadro 4 que é e quando 5. vendemos uma casa, não é? Exato. E as mobiliárias do quadro 9. Mas nem toda a gente, por exemplo, a questão das criptomoedas é uma questão que tem criado aqui algumas dúvidas, porque é o primeiro ano em que portanto, a venda de criptomoedas sob determinadas circunstâncias é tributada. Se calhar deixávamos aqui um lembrete, não é? Quando é que as pessoas têm que declarar a venda das criptomoedas? No momento ou no ano em que vendem. Portanto, aí o que eu sugiro é, nós temos, enfim, um conteúdo e um podcast específico sobre criptomoedas, portanto, desde já convido todos os nossos seguidores a verem ou ouvirem esse podcast. No final de contas, não é? Sim, em que tu explicas direitinho o que onde falamos muito detalhadamente só sobre o tema de criptomoedas, mas, portanto, sempre que há uma venda, há que apurar valias. Certo. Mais ou menos valias. Portanto, é nesse momento que a declaração tem que ser feita. Mas se as tiveres há mais de um ano, não tens, e depois as venderes, já não tens que declarar. Aí, no caso das criptomoedas, falas? Sim. No caso das criptomoedas detidas há mais de um ano e que sejam vendidas, têm que ser declaradas, mas não há lugar a qualquer tributação. Okay. No entanto, existem uma série de especificidades, como, por exemplo, se houve troca de criptomoedas nesse período ou não, etc., que depois entra aí na equação, não é? Exato. E em relação a uma atividade que para muitos é desconhecida, mas quem está no meio dos criptoativos conhece bem, a mineração. Esse tipo de... também é uma coisa que tem que ser declarada? Sim. A também? Mineração, juntamente com os serviços prestados no âmbito de criptomoedas, sai fora da categoria G, das valias, e entra na categoria B, trabalho independente. Independente, ok. A mineração está sujeita a imposto, portanto, sempre que é alienado uma criptoativa que foi minerada, há que pagar o imposto. Aí esse imposto é definido por um coeficiente, portanto, 95% daquilo que é minerado é considerado como rendimento e, por isso, incide imposto sobre esses 95%. Já relativamente aos serviços prestados de emissão e similares de criptomoedas, o coeficiente é de 15%. Portanto, há uma diferença muito grande. E aqui o legislador explica sucintamente, mas não deixa de o fazer, que a mineração tem um coeficiente muito mais elevado por questões de sustentabilidade. Deixa uma pegada muito maior. Uma das coisas que se falou a dada altura foi se a máquina fiscal tinha capacidade para fiscalizar. Sim, vamos lá ver. Nós, em Portugal,
temos um sistema declarativo, não é? Portanto, é o contribuinte que declara, no âmbito da legislação aplicável, todas as operações que faz. É evidente que a autoridade tributária, ao longo dos tempos, muniu-se de uma série de ferramentas para comprovar e para cruzar informação relativamente à atividade, a todas as atividades de cada contribuinte. Aquela mais normal é, quando nós recebemos um ordenado, há uma série de mecanismos em que a autoridade tributária recebe essa informação e até, hoje em dia, nos pré-preenche a declaração, nesse caso e em alguns outros casos. Portanto, o que nós devemos fazer, obviamente, é respeitar toda a legislação aplicável, em primeira instância conhecê-la e declarar tudo aquilo que tenha a ver com criptoativos e com mais-valias de imóveis, valores mobiliários, etc. Também, e menos-valias. Portanto, o ato declarativo é obrigatório. Sim, nem sequer se pode invocar o desconhecimento da lei, não é? Que isto é uma coisa que as pessoas... e não sabia. Não se pode nem deve, não é? Portanto, no fundo, mais uma vez, nós temos um sistema declarativo. Esse sistema é feito para que todos beneficiem e que todos contribuam dos impostos que todos pagamos. Dito isto, há que ter cuidado e o contribuinte tem todo o direito de planear e de ter a sua fiscalidade e a sua tributação da forma mais eficiente possível. Por exemplo, não pagar em duplicado, não pagar mais do que aquilo que precisa. Muitas pessoas também se questionam, nomeadamente as pessoas que têm investimentos mobiliários, o que é que lhes compensa mais? Se é a tributação autónoma, se é o englobamento. Primeiro pergunto-te como é que tu defines o englobamento, que é para as pessoas perceberem, e depois em que situações é que achas que compensa uma e compensa Certo. outra? Pronto. Então, mais uma vez, estamos a falar de anexo G, valias, e a opção por englobamento ou não só se aplica a valias mobiliárias. Okay? Portanto, Ações, cripto, sempre que nós vendemos ações, criptos, etc., podemos optar, se queremos ser tributados através de uma tributação autónoma, cuja taxa é 28%, ou que essas valias sejam englobadas juntamente com todos os outros rendimentos. Aqui a resposta à pergunta inicial é fácil. Vale a pena ser englobado quando a tributação é inferior a 28%. A tributação global, portanto, a tributação das valias obtidas e de tudo o resto. Para tentar tornar isto simples, vamos imaginar, por um exemplo, que há um contribuinte ou uma família, mas pronto, vamos resumir isto, é um contribuinte que obtém uma mais-valia de 1.000 euros mobiliário. Okay? Pronto, se optar pela tributação autónoma, essa valia vai pagar 280 euros. Ok? Ponto. Assunto encerrado. Se optar pelo englobamento, as contas são mais complexas. Quer dizer, ou melhor, as contas são fáceis. São contas lineares, de somar, de multiplicar e de percentagens. Sim, mas mais complexas para o contribuinte comum, não é? Mas são mais contas. Pronto. Portanto, não é um bicho de 7 cabeças, há que perceber como é que os cálculos são feitos. E muitas vezes isto não é bem entendido e há que esclarecer, muitas vezes, o que é que acontece. Então eu vou dar um exemplo. Imaginemos que há um contribuinte que tem um rendimento global elevado, e vamos dizer de 100 mil euros. Nós sabemos que o último escalão, como estavas a dizer e bem, de IRS, portanto, são taxas progressivas, é de 48% e é aplicável a rendimentos, penso eu, não sei de cor agora, mas acho que é acima dos 81 mil e qualquer coisa euros. Portanto, nós somos tentados a fazer uma conta simples, que é dizer assim, ok, quem ganha 100 mil euros, aplica-se o último escalão de IRS, que são 48%, portanto paga 48 mil euros de imposto. Não há nada mais errado do que isto. As contas não são feitas assim. A própria autoridade tributária, que me permita e que me perdoe aqui uma crítica, porque quando apresenta as contas da respectiva nota de liquidação, isto não é muito claro, o contribuinte não fica devidamente esclarecido. Devia haver um simplex para isso Como também, é que as contas são feitas? A nota de liquidação não é clara, mas as contas não são feitas assim. Portanto, voltando ao exemplo, um contribuinte que tenha um rendimento global de 100 mil euros, o que é que acontece? Vai pagar
Portanto, o primeiro escalão são 14,5%, até aos 7 mil e tal euros. Portanto, paga 14,5% dos 0 aos 7 mil e tal euros. Depois paga, o escalão seguinte são 21%, se não me engano, não sei agora de cor. Portanto, paga 20 e tal por cento dos 7 mil ao escalão seguinte. E assim sucessivamente. Ok? Portanto, nunca vai pagar 48%. Vai sempre pagar uma taxa média em função destas contas todas. Por isso é que quando nós pesquisamos por escalões de IRS, aparece uma tabela em que aparece a tabela com os escalões e a taxa aplicável, e depois ao lado aparece uma coisa que se chama taxa média. Ora, esta taxa média deve ser aquela que é considerada, mas só pode ser aplicada no limite superior do escalão, portanto, naquele montante. Entre o montante máximo e o montante mínimo do escalão, há de ser qualquer coisa ali à volta daquela taxa média. Mas é possível simular, ou seja, com englobamento ou sem englobamento? Pronto, eu estou a explicar isto porquê? Porque para chegar precisamente à questão do englobamento. Agora, vamos pegar neste mesmo exemplo e assumir que esse contribuinte, que teve 100 mil euros de rendimento, também tinha tido, é o mesmo contribuinte que teve estes 1000 euros de mais-valias. Portanto, se ele decidir englobar esses 1000 euros, o que é que vai acontecer? Como ele atinge o escalão máximo aos 81 mil e qualquer coisa euros, dos 81 mil aos 100 paga 48%. Se acrescentar mais 1000 euros ao seu rendimento, que é o que ele faz efetivamente quando engloba, de facto esses 1000 euros vão pagar 48%, porque cabem dentro do último escalão. Okay? Portanto, para este contribuinte não compensa, compensa ser tributado autonomamente. Ou seja, ser tributado nos 100 mil euros, de acordo com aquela lógica toda de escalões, e depois, relativamente aos 1000 euros, pagar autonomamente 28%. Para outro contribuinte, em que este cálculo matemático todo se traduza numa taxa marginal no final inferior a 28%, incluindo os 1000 euros que decidiu englobar, então aí é o caso em que compensa englobar. Portanto, estar atento, não é? Sim. Fazer contas. De uma forma muito simples, o simulador que a Autoridade Tributária disponibiliza no portal faz estas contas todas automaticamente. Portanto, a nossa sugestão, para simplificar tudo isto, é simular com a opção de tributação autónoma ou simular com a opção de englobamento. Só precisam de clicar num ponto ou no outro e depois, obviamente, ver qual é que é o valor com que são confrontados no final, o valor a reembolsar ou o valor a pagar. Portanto, se o valor a pagar for maior de um mais lado ou do outro, vantajosa. vêm qual é que E é a lembrar já situação agora mais vantajosa. também que se é um casal que faz o IRS em conjunto, se optam pelo englobamento, tem que ser os dois e não só um. Portanto, Exato. aqui convém Exato. dar esta nota.